Olá, bem-vindos à primeira de uma série de entrevistas que vamos fazer na Apifarma. O nosso primeiro convidado é o Ministro Pedro Cisa Vieira, Ministro da Economia, a quem certamente muitos portugueses gostariam de fazer alguma pergunta durante esta fase difícil da pandemia. A pandemia revelou o excesso de dependência da Europa e também de Portugal em relação a uma série de mercados externos. A deslocalização provocou isso há uns anos. As empresas saíram da Europa à procura de mão de obra mais barata. Esta pandemia revelou essa excessiva dependência. Está de acordo com esta afirmação? Eu estou de acordo, mas essa é uma reflexão que, diria eu, toda a União Europeia e todo o mundo ocidental está a fazer. Eu julgo que já vínhamos a pôr em causa esta ideia de cadeias de valor, cadeias de abastecimento muito estendidas geograficamente e muito complexas na sua gestão. Isso estava a fazer-se quer do ponto de vista de até análise geopolítica, com as tensões que se iam instalando entre Estados Unidos, China e mesmo a União Europeia. Sim, com a guerra comercial, exatamente. Com a guerra comercial e também com a ideia de que cadeias de valor tão extensas podem estar ameaçadas por circunstâncias fora do controlo das empresas e dos Estados mesmo. Pode ser um ataque terrorista num porto remoto, pode ser uma doença, pode ser uma catástrofe natural e, portanto, todas essas questões emergiram muito claramente agora com esta. Com a pandemia foi de qualquer forma mais evidente. Isso significa que, embora tem-se falado disso, desta consequência e da possibilidade, da oportunidade que se abre da Europa reindustrializar-se, isso é uma possibilidade para concretizar a curto prazo, no imediato, ou é um estado de alma que tem muito a ver precisamente com a pandemia que vivemos, enfim, com a necessidade de imaginar um futuro mais equilibrado? Eu acho que há uma reflexão estratégica muito forte dentro da Europa de que nós precisamos de ser mais resilientes. Aliás, o programa Next Generation EU tem 3 prioridades: transição digital, transição climática e a resiliência. E a resiliência é precisamente preparar as nossas sociedades e as nossas economias para responderem melhor a futuras crises. E essas crises são, desde logo, aquelas que põem em causa o acesso das nossas empresas e dos nossos cidadãos a matérias-primas e a componentes críticos. Nós tivemos um exemplo muito claro disso logo no início da pandemia. Com a falta de gel? Com a falta de máscaras, e equipamentos de proteção individual, onde percebemos que tudo era feito essencialmente na Ásia e que, a partir dos confinamentos que se determinaram na Ásia, deixaram de funcionar um conjunto de fábricas que produziam esses equipamentos e eles não chegaram à Europa. E, de repente, estava todo mundo à procura de máscaras, a disputar a escassez da oferta que havia no mercado e depois os países começaram-se a capacitar para eles próprios serem capazes de produzir isso. A verdade é esta: quando as coisas se começam a normalizar, quando a China começa a vender máscaras 1 cêntimo mais barato, de repente começa-se outra vez a comprar máscaras chinesas em vez de se estar a apoiar a produção que, entretanto, se instalou na Europa. Mas o que queria dizer é que esta ideia de que nós dependemos em coisas críticas, que pode ser desde princípios ativos utilizados na produção de medicamentos feitos na Europa, moléculas essenciais, mesmo medicamentos básicos, paracetamol, alguns antibióticos, vacinas, etc., nós não temos a capacidade de dispormos dela porque estamos muito exclusivamente dependentes de uma única fonte de abastecimento. E, portanto, a estratégia europeia, quer em termos industriais, passa por mapear todas estas dependências críticas num conjunto de fileiras industriais importantes e, especificamente relativamente à indústria farmacêutica e à saúde, a aprovação no final do ano passado da estratégia farmacêutica para a Europa visa precisamente aumentar a nossa resiliência, reduzindo estas dependências críticas. Enfim, o gel também na altura também faltou, eu lembro-me que houve uma empresa portuguesa que acabou por produzir esse gel. Mas essa reflexão que está a ser feita, essa recolha de informação vai dar frutos e a curto prazo, e que papel é que Portugal, em concreto, pode ter para aproveitar ou participar ou ser protagonista numa dessas fileiras que o Sr. Ministro referiu? Essa estratégia há de dar frutos.
por vários motivos. Nós temos, por um lado, uma vontade europeia de reenquadrar a produção de medicamentos na Europa, com esta aprovação da estratégia europeia. Por outro lado, temos verbas importantes que a Europa está a destinar a aumentar a capacidade e a resiliência das nossas cadeias de valor na Europa. Eu acho que nós temos que resistir à tentação de sermos demasiado protecionistas e de na Europa e de pensarmos que temos que produzir tudo e perdermos esta noção de que a Europa continua a ser um dos maiores produtores de medicamentos do mundo. Em valor está aqui a inovação, está aqui a investigação e desenvolvimento, está aqui a produção de medicamentos de maior valor. Mas nós, de facto, tornámos-nos dependentes de um conjunto de outras coisas de menos valor acrescentado. E, portanto, eu acho que não é fazermos aqui tudo aquilo que precisamos, é escolher sobretudo aquelas coisas que são mais críticas e que precisamos de ter aqui possibilidade de fazer. Em Portugal, eu creio mesmo que nós estamos muito bem posicionados para participarmos, digamos assim, no robustecimento desta cadeia de valor, seja participando mais numa investigação fundamental e no desenvolvimento de medicamentos mais inovadores, seja também participando neste processo de produção industrial de alguns princípios ativos e de até alguns medicamentos. Portugal, de facto, ao longo dos últimos anos tem feito esse investimento, enfim, na educação e na economia do conhecimento. Temos muitos investigadores que vão para fora do país, o que é bom, ganhar mundo, ganhar experiência, e tem aumentado também a nível nacional algumas ofertas de emprego e, portanto, há indústrias, como disse, e há uma capacidade de investigação nacional. Aliás, a vacina da Moderna teve em Portugal uma parte da investigação e outros medicamentos são feitos cá. De qualquer maneira, temos um potencial de conhecimento que não é aproveitado, talvez, como todos desejássemos que isso fosse possível. Essa capacidade de cruzar a economia do conhecimento, o trabalho das universidades com a indústria, é alguma coisa que vamos, de facto, ver, desculpe-me a insistência, ver acontecer ao longo dos próximos 5 anos e vai ser visível ou, enfim, vamos daqui a alguns... Eu espero bem que sim, e estamos a trabalhar exatamente para isso. O que é que a esse propósito podemos dizer? Por um lado, que uma parte muito substancial daquilo que estamos a procurar apoiar com o plano de recuperação e resiliência que estamos a preparar e a discutir com a União Europeia, visa precisamente a integração maior de conhecimento e de complexidade na nossa produção de bens para o mercado. E então não tenho dúvidas que nas ciências da vida, na farmacêutica, é isso que queremos incentivar. O nosso programa de agendas mobilizadoras visa precisamente apoiar o cruzamento desse conhecimento produzido nos centros de investigação com a indústria à volta de projetos que possam mobilizar quer investigação e desenvolvimento, quer investimento produtivo. E vamos lançar nas próximas semanas consultas ao mercado para mapear disponibilidades e intenções de investimento que depois possam ser concretamente apoiadas, e não tenho dúvidas que neste setor vai ser uma das áreas onde, espero, possam aparecer intenções de investimento e possa aparecer apoio público para isso. A segunda nota que eu acho que também queria deixar é que nós devemos aproveitar melhor este ecossistema que aqui existe e que não se cruza completamente. E temos tido bons exemplos nos últimos anos. Tem havido uma evolução. Que espero que depois possam encontrar também uma das coisas que na estratégia europeia também constitui um dos pilares, que é um melhor contexto regulatório que permita mais rapidamente poder desenvolver as moléculas, testá-las e ensaiá-las mais rapidamente e levá-las para a produção também mais rapidamente. Uma maior versatilidade. De qualquer maneira, quando se olha para a famosa bazuca, vê-se uma série de setores, uma série de frentes. É um projeto ambicioso e é um mecanismo ambicioso. Mas haverá ou não aqui um excesso de dispersão e até que ponto é que a saúde é ou pode considerar-se uma área prioritária? Não, a saúde é claramente uma área prioritária. É uma área prioritária em toda a Europa. Uma parte significativa do conceito de resiliência, que está no próprio regulamento do programa, do Instrumento de Recuperação e Resiliência, e está nos planos de recuperação nacional, é precisamente o reforço dos sistemas nacionais de saúde.
o reforço da capacidade de responder a emergências sanitárias, o reforço da capacidade de cuidar de uma população que cada vez é mais idosa, e em toda a Europa nós estamos a acompanhar os planos de recuperação e resiliência com um peso muito grande nos sistemas de saúde e na resposta dos sistemas de saúde. O nosso também. Nós vamos investir bastante nos cuidados primários, nos cuidados continuados, vamos apostar na digitalização do sistema de saúde para poder melhor acompanhar até algumas doenças crónicas mais prevalentes e melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Mas depois temos toda a parte que diria eu que não é a resposta em saúde, mas é a indústria associada a isso. E que capacita depois essa nós temos, essa eu gostava de pôr em contexto o que temos no Plano de Recuperação e Resiliência com todos os instrumentos que temos ao nosso dispor. Para ter uma ideia, nós temos mais de 4 mil milhões de euros de apoios diretos às empresas no Plano de Recuperação e Resiliência. Isso é basicamente a totalidade dos incentivos às empresas no PT 2020. Em cima disto, ainda vamos ter um PT 2030 com mais valor do que teve no PT 2020. O problema aí depois será aplicar estes fundos todos. Isto é uma grande exigência às nossas empresas. Repare, os incentivos públicos às empresas não são a 100%. Têm taxas distintas de incentivo, uns podem ser a 50%, em alguns casos podem ir a 70%, em outros casos a 25%. Portanto, sempre que eu estou a mobilizar 100 milhões de euros de incentivo público, ele acontece se houver, por exemplo, 100 milhões de euros de investimento privado associado. Fica uma dinâmica público-privado. Público-privado muito forte. Nós estamos a falar de recursos públicos para apoiar o investimento empresarial, seja investimento produtivo, seja investimento na marca, seja investimento na investigação e desenvolvimento de novos produtos e serviços, que vai ser muito significativo na próxima década. Nós vamos ter que puxar pela capacidade das empresas investir. Ou seja, é exigente do ponto de vista público a necessidade de organizar isto tudo e coloca uma exigência responsabilidade da parte do privado. De absorção destes recursos por parte do setor privado. Portanto, temos que escolher muito bem, temos que perceber onde é que estão que capacidade existe no setor privado para melhor dirigir isto. Eu tenho um critério muito simples, que é assim, eu tenho aqui dinheiro, quem quiser, ponha aqui também... Show me the money. Show me the money, e esse é o melhor teste de que as coisas podem estar disponíveis. Eu acredito verdadeiramente que nós queremos, neste projeto das agendas mobilizadoras, nós queremos, de facto, apoiar este investimento que cruze conhecimento e investimento produtivo levado ao mercado, e quero acreditar que neste setor das ciências da vida nós vamos ser provavelmente daqueles onde vamos ver maior mobilização. Na primeira fase da pandemia, enfim, quando houve empresas multinacionais da área farmacêutica que quiseram ver se Portugal, viram também noutros países, tinha capacidade para produzir a vacina que tanta falta faz e que, enfim, provoca tanta discussão pública. Na verdade, na altura não foi possível encontrar nenhuma alternativa para fazer a vacina em Portugal. Entretanto, tem surgido uma outra informação sobre algumas vacinas que podem de facto ser produzidas cá. Será ambicioso demais acreditar que num período de tempo, 3 anos, 4 anos, já será possível ver a marca deste investimento visível em Portugal? Nós temos, neste momento, um investimento numa unidade de produção de vacinas no Minho, que se está a executar e que estará pronto no final deste ano, no início do próximo ano, provavelmente a iniciar a produção. Eu acho que, de facto, na Europa temos pouca capacidade de produção de vacinas, temos pouca capacidade de produção de antibióticos, temos pouca capacidade de produção de genéricos, que são, afinal de contas, a maior parte dos medicamentos que produzimos, e, portanto, eu acho que vamos ver algum investimento a acontecer e, como eu lhe digo, no nosso país já está uma fábrica de produção de vacinas a fazer-se neste momento. Está certamente, mas há certamente concorrência, quer dizer, Espanha está aqui ao lado e tem feito um esforço também, e basta ver os documentos públicos. Mas eu acho que o mercado vai crescer. Eu acho que o mercado vai crescer. Eu acho que nós vamos ver nos próximos anos o crescimento muito grande de um conjunto de novos vírus, novas bactérias que vão entrar na espécie humana. É quase inevitável que a alteração dos ecossistemas vai determinar que um conjunto de vírus que estão noutras espécies
passem para a espécie humana, que acaba por ser prevalente na maior parte do globo. E, portanto, eles vão à procura dos sítios e dos espécimes que os possam, digamos assim, ajudar a sobreviver. E, portanto, nós vamos ver isso acontecer cada vez mais. Ao mesmo tempo, isso vai determinar um aumento muito grande da procura por vacinas. Porque esta tecnologia do RNA mensageiro torna relativamente fácil nós adaptarmos a produção para responder a novos tipos de vírus. E, portanto, eu estou muito convencido que nós, nos próximos anos, nas próximas décadas, vamos ver aparecer mais vírus que passam a barreira das espécies e vamos também ver uma resposta mais robusta por parte da indústria farmacêutica para evitar todo o transtorno que tivemos este ano. E esta tecnologia do RNA mensageiro, aquilo que demonstrou é que em muito pouco tempo consegue dar uma resposta. E por outro lado também, repare, é muito provável, e dizem muitos especialistas, não é o meu caso, que o coronavírus, o SARS-CoV, se venha a tornar endémico. E por isso nós vamos precisar de todos os anos renovar as vacinas para os grupos de risco em função do aparecimento de novas estirpes, como fazemos com a gripe, por exemplo. Portanto, eu acho que vai haver um crescimento da procura. Ou seja, o mercado global vai crescer e, portanto, cria aqui oportunidades para investimento. A meio caminho entre novas fábricas, nova indústria, há a possibilidade de Portugal realizar mais ensaios clínicos para poder também desenvolver esta indústria. Esta questão dos ensaios clínicos tem sido sempre, enfim, de alguma forma não totalmente assumida no nosso país ou em comparação com o que acontece, enfim, noutras economias, em Espanha novamente e noutras economias europeias, onde os procedimentos são mais facilitados. Há alguma preocupação? Nós temos tido muitas discussões a esse propósito. Eu acho que nós aqui é um sistema que está muito descentralizado, quase muito dependente de hospital para hospital, que nos impede de ter, digamos assim, uma maior capacidade de captar ensaios clínicos. Os ensaios clínicos são positivos a vários títulos, são eles que fazem avançar a ciência, são eles que mobilizam as equipas nos hospitais que gostam de ter um trabalho de investigação à volta destas coisas, são eles que permitem também aos pacientes terem um acesso a medicamentos inovadores em situações difíceis. Em situações difíceis. Portanto, eu penso que já era tempo de nós conseguirmos ter um enquadramento regulatório que facilitasse a aprovação. Temos muitas entidades a intervir, está em causa os dados pessoais dos pacientes, estão em causa as questões de segurança, obviamente, tudo questões importantes, mas eu acho que a oportunidade é demasiado grande para nós não dedicarmos uma atenção a repensarmos todo este processo. Sim, para terminar, enfim, falámos muito de indústria e do papel que a saúde pode ter no desenvolvimento económico do país, na criação de riqueza, de postos de trabalho, tendo já esse papel hoje bastante evidenciado. De qualquer forma, a saúde, antes da grande crise, da grave crise financeira que enfrentámos em 2011 a 2014, 2015, a área da saúde era partilhada pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Economia. Eu estou a conversar aqui com o Ministro da Economia sobre saúde. Isto significa que, de facto, a tutela e que o acompanhamento desta área, designadamente por causa da parte industrial, pode regressar de alguma forma ao Ministério da Economia? Vê isso como um fator relevante? Bom, o Ministério da Economia já acompanha toda essa parte industrial. Isso não há dúvida que, do ponto de vista das responsabilidades e das competências do Ministério da Economia, toda a parte da indústria, designadamente da indústria farmacêutica, é acompanhada pelo Ministério. O que eu julgo que está a falar é de uma coisa diferente, que é a questão da fixação dos preços de venda ao público dos medicamentos, para ser mais concreto, onde o Ministério da Economia tinha uma intervenção também importante e que nos tempos da Troika, onde a questão essencial passou a ser a despesa pública, passou para o Ministério da Saúde exclusivamente. Eu acho que é muito importante nós olharmos para a saúde como um ecossistema, nós termos uma visão holística de tudo aquilo que gravita à volta da saúde, que não é apenas a nossa preocupação essencial
pela qualidade de vida e a saúde dos nossos cidadãos e se quiser, até a forma como a sociedade melhor se capacita, porque cidadãos mais saudáveis durante mais tempo é uma sociedade também mais próspera e mais produtiva, mas olharmos para todo este ecossistema de uma forma mais holística obriga, até mais do que dizer que este Ministério ou aquele intervenha numa determinada área, nós sermos capazes, do lado público, de criarmos as melhores condições e articularmos melhor a nossa atuação. Eu espero que uma das lições desta pandemia seja que isso tem que ser feito. Nós estivemos muito focados na resposta de emergência, mas acho que temos que fazer aqui uma reflexão sobre as condições de longo prazo de melhor funcionamento e melhor articulação entre setor público e setor privado em várias áreas, incluindo a da saúde. Muito obrigado. Obrigado, sou eu.